Então, gente, dando continuidade aos nossos estudos em matemática, tá bom? Hoje a gente vai ver a função modular. O que seria uma função modular? Lembra quando eu falava com vocês em funções? Função é uma transformação de um elemento em outro. Eu vou levar um elemento de um conjunto em um elemento de outro conjunto e essa ligação de um conjunto com o outro vai ser dada por uma equação. Então, quando a gente estuda uma equação diferente, ela vai nos dar uma função diferente. A gente viu a equação linear ainda nos presenciais na escola. A gente viu de forma online a equação, a função do segundo grau, ou função quadrática. E hoje a gente vai ver a função modular, tá bom? Mas ela é bem fácil de trabalhar. Como é que ela vai funcionar? Primeiro eu vou criar uma relação da função modular com a minha função linear. Eu tenho a seguinte função linear, f de x igual a x. Então, a cada elemento de f de x se relaciona com o elemento em x. Então, por exemplo, se fosse f de 1, no lugar de x colocaria 1. Então, f de x, f de 1 é igual a 1. Se fosse f de 2, igual a 2. E assim sucessivamente, ok? Vamos olhar esse ponto aqui específico. Eu tenho f de menos 1, ele se relaciona com quem? Com o próprio menos 1. Eu faço essa relação aqui. Agora, se eu aplicasse a mesma forma de equação, agora em módulo, eu teria f de x é igual a módulo de x. Como é que funcionaria o meu gráfico da minha função modular? Lembra quando eu trabalhei com módulo? Módulo é sempre um valor positivo. Se dentro do módulo for um número negativo, para sair do módulo eu vou sempre considerar o valor absoluto dele, um valor positivo. Considerando esse valor positivo, eu vou ter o seguinte, ó, f de menos 1 é igual ao módulo de menos 1. Como eu não posso considerar o valor negativo, para tirar do módulo, eu considero positivo. Então, quando eu passo o módulo aqui nessa função, eu vou desconsiderar qualquer valor negativo. Está vendo que o gráfico da função ela desce? Depois que ela passa da origem do ponto zero para cá, são todos valores negativos. É como se ela chegasse aqui, aplica o módulo, ela tem que refletir. Então, aplica o módulo e ela reflete para cima. Tá bom? Então, isso é a função modular. Eu vou sempre considerar valores positivos. Observe isso aqui, ó. Tá vendo que um ponto em y ele se relaciona com 2 em x? Lembra quando a gente estava trabalhando a função modular que gerava duas possibilidades diferentes na equação modular? É isso aqui, ó, descrito na forma de gráfico. Tá vendo esse bico bem aqui da função? É que a gente chama de indeterminação. Aqui nesse ponto eu não consigo definir um limite. Limite eu consigo definir. Eu não consigo definir continuidade nesse ponto da minha função. Ok? Então, gente, a gente viu o que é uma função modular. Agora eu vou estudar a translação de gráfico de função modular. Primeiro, tá bom? Vamos ver primeiro esse exemplo aqui. Eu tenho a seguinte função modular. Módulo é g de x, a função g é módulo de x menos 2. E eu tenho a função h de x, que é igual ao módulo de x mais 2. Tá bom? Olha essa figura pontilhada aqui. Essa figura pontilhada é a função que a gente viu no exemplo de função modular. Que função é essa? Vou chamar ela de função f de x, que é igual a módulo de x. Tá vendo que ela é bem semelhante a essa aqui e a essa aqui? A diferença é que eu acresci em uma função e subtraí de uma função um certo valor. Que valor é esse? 2. Presta atenção aqui nos gráficos da função. Esse aqui é o gráfico da minha função g e esse aqui é o gráfico da minha função h. Eu tenho um gráfico da minha função f de x igual ao módulo de x. Ela passa pela origem, tá vendo? Agora eu tenho a minha função g. A função g é módulo de x menos 2. Tá vendo que esse menos 2 aqui, eu andei com um ponto de inflexão da minha função duas casas para a esquerda, para a esquerda que vocês estão vendo? Na verdade, para o sentido positivo de x, ó, eu andei para o sentido positivo de x duas casas. Então eu transladei na minha função módulo, duas casas no sentido positivo. Quando eu acresço na função h de x mais 2, eu vou movimentar no sentido negativo de x duas casas. Ó. Então essa mesma função aqui, ó, eu só girei ela para cá. E essa função, ó, eu girei ela para cá. Então dependendo do valor que você atribuir dentro do módulo, por exemplo, se fosse 5, menos 5, eu andaria 5 casas para o sentido positivo. Se aqui fosse mais 5, eu andaria 5 casas para o sentido negativo. Ok? Onde é que a gente aplica isso? Se você tiver conhecimento da forma da minha função, na forma básica, e eu tiver acrescido, ou subtraído, ou multiplicado, tá bom? Vai ter a translação na forma de multiplicação também. Eu consigo trabalhar com a função não na forma gráfica, na forma algébrica dela, tá bom? Por isso que é tão importante trabalhar isso.
No próximo quadro eu vou mostrar o outro exemplo de translação para vocês. Então, gente, a outra forma da gente fazer a translação da minha função módulo, tá bom? Vamos olhar as seguintes funções. Eu tenho a função g de x é igual módulo de x menos 2 fora do módulo, tá bom? E eu tenho a minha função h de x é igual módulo de x mais 2, tá bom? Quando o número está fora do módulo, essa translação vai ser no sentido vertical, tá bom? Quando ele está dentro do módulo, no sentido horizontal, e quando ele está fora do módulo, no sentido vertical. E como é que vai funcionar essa translação, essa movimentação do meu gráfico? Aqui eu tenho minha função f, tá bom? Vou chamar de f de x igual módulo de x, tá bom? E eu tenho as funções transladadas a partir dessa função aqui, ó. Eu tenho a seguinte função, a função g, eu tenho módulo de x menos 2. Então, se eu subtrair 2 pontos, significa que eu vou descer com o gráfico 2 valores. Então, essa aqui é a minha função g. Se aqui eu estivesse subtraindo 5 pontos, ela desceria 5 casas. Se eu estivesse subtraindo 1,5, ela desceria 1,5 casas. Mas note o seguinte, nessa função. Tá vendo que mesmo sendo uma função módulo, eu tenho valores negativos, ó, porque para baixo do gráfico, y assume valores negativos. Por que que isso acontece? Porque na minha equação eu estou subtraindo 2 valores, tá vendo? Só que essa subtração de 2 valores, ela está fora do meu módulo, tá bom? Como ela está fora do meu módulo, ela não precisa refletir valores positivos. Então eu subtraio 2 valores. Se eu subtrair 2 valores, ela vai descer. O que acontece se eu somar 2 valores? Se eu somar 2 valores, ela vai subir, tá bom? Então a função módulo, função h, essa aqui é a minha função h, função h igual a módulo de x mais 2, a partir da minha função f de x eu vou subir 2 casinhas, ok? Se fosse 5 eu subiria 5 casinhas, se fosse 20 eu subiria 20 casinhas. Vamos lá, gente, agora vamos ver o exercício de aplicação do que a gente estava vendo durante essa aula, tá bom? Então é o seguinte exercício, esboce o gráfico da função f de x igual módulo de x menos 1 mais 3. Eu poderia resolver essa função aplicando valores em x e vendo onde esses valores me jogariam dentro do eixo y, tá bom? Mas eu vou usar um macete aqui. Que macete é esse? Eu vou aplicar os conceitos de translação de gráfico para poder esboçar o gráfico da minha função. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou ter que analisar quais são os valores que são acrescidos ou subtraídos da minha função. A minha função primordial é essa aqui, ó, f de x igual módulo de x. Onde é que ela passa? Ela passa por aqui, ó. Então essa função f de x igual a módulo de x, ela sempre passa por aqui. A partir dessa função eu vou ver quais são os valores que são acrescidos e subtraídos para poder transladar o meu gráfico. Como é que eu vou fazer isso? Vou olhar primeiro dentro do módulo x menos 1. Está vendo que eu estou subtraindo um valor de x? Se eu estou subtraindo, eu vou andar positivamente, importante frisar, positivamente sobre o eixo x, tá bom? Dentro do módulo é o sentido inverso. Se aqui é negativo, eu vou andar no sentido positivo. Se aqui é positivo, eu vou andar no sentido negativo, tá bom? Estou subtraindo uma casa, então eu vou andar, esse pontinho aqui, ó, ele vai vir para cá, tá bom? Vou continuar olhando minha função, f de x igual ao módulo de x menos 1 e estou somando 3 unidades. Quando essa soma está fora do módulo, então eu vou andar positivamente no sentido do eixo y. Então, dentro do módulo, valores acrescidos é no sentido do eixo x, fora do módulo é no sentido do eixo y. Tá bom? Já andei uma casa para cá e vou andar quantas casas para cima? 3, ó. 1, 2, 3. Pronto. Achei o ponto de inflexão dessa função aqui. Achado o ponto de inflexão, eu só preciso fazer o meu vizinho. Viu? Eu transladei uma casa para cá e transladei 3 casas para cima. Viu que eu não fiz conta nenhuma? Eu só consegui aplicar os conceitos, a parte teórica que envolve a minha função modular. Por isso que é importante a gente entender todo o conceito que vem por trás. Tá bom? Por isso hoje a aula é só isso. Eu vou passar o exercício para vocês no WhatsApp, em PDF. Quero que vocês façam aquele mesmo esquema, tira foto e me entregue. Tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível.